Bom dia, gente. Ó, vale ressaltar novamente que essa aula é a mesma que eu dei segunda-feira, só para aqueles que não viram a aula, certo? Então, veja só, eu vou começar diferente. Na outra aula eu comecei do primeiro slide, eu aqui estou começando da revisão de anatomia, para facilitar vocês primeiro relembrarem, depois vocês veem os slides normal. Bem, sistema circulatório é o básico, foi o que a gente mais falou quando a gente estava falando da farmacodinâmica das medicações. O sistema circulatório, basicamente, não é só isso. Ele é composto de coração, sangue e vasos. O coração é uma bomba, ele é o responsável por bombear todo o sangue para o organismo. O sangue é um tecido, por mais que vocês não lembrem dele como tecido, mas ele é um tecido apesar de líquido. Ele é responsável por carregar, levar, distribuir todas as substâncias que estão no sangue para os tecidos. Existem dois tipos de sangue, o arterial e o venoso. O arterial é rico em oxigênio, a gente por enquanto vai chamar de sangue limpo, e o sangue venoso é o sangue, vamos chamar de sujo, rico em CO2. Os vasos nós vamos ter as artérias, as veias, os capilares. As artérias são maiores que as veias, que são, por sua vez, maiores que os capilares. As artérias vai transportar o sangue rico em oxigênio, as veias vão transportar o sangue rico em CO2 e os capilares, a partir da sua origem, vai haver capilares que vão transportar o sangue arterial e vai ter capilares que vai transportar o sangue venoso. Eu sempre comparo, dou um exemplo, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que funciona, com a questão hidráulica de uma casa, em que você tem uma bomba de água, você tem os canos da água e você tem a água. A bomba d'água seria o coração, os canos da água seriam os vasos e a água propriamente dita seria o sangue. Então, é só para que vocês tenham uma ideia como é que funciona o sistema. Você bombeia esse sangue e esses sangues são levados através desses vasos. Nunca, em momento algum, você vai ter o sangue arterial misturado com o sangue venoso. Mesmo pelos capilares. Os capilares, ele vai entrar na intimidade dos órgãos e vai ter capilar que vai conduzir o sangue arterial e capilar que vai conduzir o sangue venoso. Bem, aí está a definição de coração. Uma pessoa tem um tamanho aproximadamente de uma mão fechada, então cada um de vocês que feche a mão, vocês vão ter a noção do tamanho do coração. E bombeia sangue para todo o corpo sem parar. Localiza-se no interior da cavidade torácica, entre os dois pulmões. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, para vocês terem uma ideia. Olha aqui, você vai ter os dois pulmões e você vai ter exatamente nesse meiozinho o coração. Muita gente diz, o coração está do lado esquerdo, na verdade não é. O coração tem o ápice dele, a pontinha dele, voltada ligeiramente para baixo e à frente, para o lado esquerdo. O restante fica exatamente de uma região centralizada chamada mediastino. Então, o coração, qual é a localização do coração? Ele fica no mediastino, mas para o lado esquerdo, só a ponta, só o ápice que está voltado ligeiramente para o lado esquerdo. Bem, o ápice ponta do coração está voltado para baixo, para a esquerda e para a frente, acabei de falar. O peso médio do coração é de aproximadamente 300 gramas, variando com o tamanho e o sexo da pessoa. Aí veja só, esse é um desenho mal feito, já vou avisando antes que vocês comecem a dar risada. É um coração mal feito, mas é um esboço, vamos assim dizer, um desenho muito rudimentar, para que vocês tenham uma ideia da fisiologia interna do coração. O que eu realmente quero que vocês identifiquem as partes básicas do coração, que eu sei que vocês sabem, que vocês já deram anatomia, mas principalmente que vocês entendam o percurso do coração internamente. Então, você vai ter aqui, fazendo de conta que isso aqui é um coração, você tem aqui o coração, e que ele possui 3 camadas. De fora para dentro você tem o pericárdio, o do meio, a camada muscular, que é o miocárdio, e a camada interna, que é o endocárdio. A camada muscular ela é mais densa, ela é maior, ela comporta quase todas as estruturas, né? Algumas válvulas que são encaixadas nele,
alguns compartimentos que fazem, algumas estruturas que faz com que haja o batimento cardíaco, né? Válvulas mesmo, né? Então você tem pericárdio, miocárdio e endocárdio. O coração é oco. Obviamente, por mais rude uma pessoa que não entenda, o coração não ia conseguir se encher de sangue se ele não fosse oco. Ele é oco, possui 4 compartimentos, ou seja, 4 buracos, 4 câmaras, que em cima você vai ter 2 átrios, então o átrio direito e o átrio esquerdo. Você vai ter 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Separando um átrio de um ventrículo, você vai ter as válvulas atrioventriculares. Tem esse nome porque divide um átrio de um ventrículo. Uma outra coisa, o outro nome do átrio é chamado de aurícula. Então, átrio ou aurícula são sinônimos. Então, você tem uma válvula dividindo o átrio do ventrículo direito, a válvula tricúspide, e você tem dividido o átrio e o ventrículo esquerdo da válvula bicúspide. A válvula tricúspide tem esse nome porque tem 3 filamentos, e a válvula bicúspide porque tem 2 filamentos. Essa válvula bicúspide tem um outro nome que é mais conhecida como válvula mitral. Pronto. Qual é a função dessas válvulas? Regular o sangue que passa de um lado para outro. Por exemplo, se o sangue chegou aqui no átrio direito, essa válvula vai estar fechada para fazer com que o sangue que está no átrio direito não passe para o ventrículo direito momentaneamente. Quando for para passar, essa válvula vai se abrir e esse sangue vai passar do átrio direito para o ventrículo direito. Automaticamente, terminou de passar, a válvula se fecha, evitando que esse sangue retorne. Então, fisiologicamente, ela regula. Ela se abre para a passagem do sangue do átrio para o ventrículo e depois se fecha para evitar que esse sangue retorne do ventrículo para o átrio. A mesma coisa vai acontecer do lado esquerdo. O átrio vai receber o sangue agora aqui oxigenado, vai abrir para passar para o ventrículo e se fecha para esse sangue não voltar. Nunca, em momento algum, esse sangue, pelo menos fisiologicamente, pode acontecer patologicamente, mas fisiologicamente não pode. Dividindo o coração em lado direito e o lado esquerdo, você tem o septo cardíaco. Então, o septo cardíaco é uma estrutura que divide o coração em lado direito e o lado esquerdo. Bem, existem algumas outras estruturas que estão inseridas no coração. Você tem aqui, no lado direito, no átrio direito, você tem chegando a veia cava superior e a veia cava inferior. A veia cava superior, como o nome já está dizendo, vai trazer o sangue que correu toda a parte superior do coração, ou seja, a parte torácica, o próprio coração, e a veia cava inferior, todo o sangue que percorreu a parte inferior do coração. Do ventrículo direito vai partir uma estrutura, um vaso chamado artéria pulmonar. Essa artéria vai levar o sangue do ventrículo direito até tá pontilhado, porque eu estou dizendo que ela está na intimidade do coração. Vai sair do ventrículo direito e vai chegar até os pulmões. Aqui nos pulmões vai acontecer o que a gente chama de hematose, ou seja, a troca dos gases, saída do gás carbônico e a entrada do oxigênio. Isso é o que a gente chama, está limpando o sangue, né? Não é que vai sair o sangue pelo nariz e voltar, não é isso. É que no interior dos pulmões, através dos seus capilares, vai haver uma troca gasosa. Vai sair o CO2 e vai entrar oxigênio. Como vai acontecer isso? Pelo fenômeno da respiração. Quando você expirar, vai jogar fora o CO2 e quando você inspirar, vai colocar para dentro o oxigênio. Esse sangue já limpo, o que é que vai acontecer? Ele vai sair dos pulmões e vai retornar através das veias pulmonares. Porque vai trazer agora esse sangue que já foi limpo para o coração novamente bombear. Então, repare, o coração vai estar aqui trazendo o sangue sujo, o sangue rico em CO2, para o coração, para que seja bombeado para os pulmões.
Quando chegar nos pulmões, esse sangue vai ser limpo e agora limpo vai ser jogado de novo para o coração para que o coração bombeie para o corpo esse sangue limpo. Então, assim, esse sangue depois que passa pelas veias pulmonares vai cair no átrio esquerdo, vai passar pela válvula mitral, vai cair no ventrículo esquerdo e vai passar através da aorta para, a partir dela, percorrer todo o corpo novamente. Então, repare, deixa eu fazer aqui tem um gráficozinho. É meu, viu? É do meu jeito. Você tem aqui, ó, pulmões, coração e corpo. Repare que os espaços entre o pulmão e o coração e o corpo são espaços diferentes. Você tem aqui a pequena circulação e você tem aqui a grande circulação. Essa setinha está dizendo, olha, o sangue que percorreu o corpo vai retornar para o coração, para que esse coração pegue agora esse sangue sujo, que está rico em CO2, saia do coração e chegue até os pulmões. Para que vai para os pulmões? Para esse sangue ser limpo. Do lado direito, você vai ter o sangue sendo transportado de forma suja para serem limpos nos pulmões e depois que forem limpos, retorne dos pulmões para o coração e do coração para o corpo. Então, repare, o coração está exatamente, estrategicamente localizado para bombear o sangue sujo para ser limpo pelos pulmões e retorna o sangue limpo para ser liberado, ou melhor, para ser liberado não, para ser transportado para o corpo todo para poder os tecidos ficarem nutridos. Então, é por isso que o coração estrategicamente está localizado aonde está e ele o conceito dele é que ele é uma bomba e ele é realmente uma bomba. Então, veja só, do lado direito do coração só passa o sangue rico em CO2. Do lado esquerdo do coração só passa o sangue rico em oxigênio. Então, lado direito, sangue venoso, lado esquerdo, sangue arterial. Bem, aqui é uma gravura, essa que vocês já viram, só para vocês terem uma ideia de como está localizado o coração. E aqui o coração propriamente dito. Por que eu coloco primeiro aquela imagem do meu jeito, que é uma imagem feia, mas assim, totalmente fora da estrutura real do coração. Mas você tem aqui o coração propriamente dito, que aí vocês agora, em contato com o Atlas, com o livro, vocês olhando direitinho, você tem condição, você sabe perfeitamente como é que vai funcionar. Então, repare bem, vamos voltar à minha gravura. Vamos fazer o percurso de uma forma imaginária. O coração percorreu todo o corpo. Quando a gente fala percorreu, gente, o sangue ele vai deixando nos tecidos o sangue oxigenado para nutrir os tecidos e vai captando dos tecidos aquele sangue que não serve mais, os gases que não servem mais. Então, o sangue, após percorrer todo o corpo, chega no coração através das veias cavas, cai no átrio direito, atravessa a válvula tricúspide, chega no ventrículo direito, atravessa a artéria pulmonar, chega até os pulmões, agora já limpa esse sangue, sai dos pulmões e entra através das veias pulmonares, chega até o átrio esquerdo, atravessa a válvula mitral, alcança o ventrículo esquerdo, atravessa a aorta e volta a percorrer todo o corpo novamente. Esse é o percurso interno do sangue no coração. Agora, veja só. Repare que no início eu falei que as artérias transportam o sangue arterial, rico em oxigênio. Fato. É isso mesmo. E as veias transportam o sangue venoso. É fato. É isso daí mesmo. É o sangue rico em CO2. Porém, se vocês perceberem, eu falei que essa estrutura daqui é a artéria pulmonar e o sangue que está sendo percorrido no seu interior é o sangue venoso. Aí você diz, ô pró, a senhora não disse que o sangue é arterial? Será que eu bebi? Não, tenha calma. Quando ele sai dos pulmões já limpo, ele vai entrar através das veias pulmonares. Ô pró, a senhora não disse que as veias transportam só o sangue rico venoso e aí está passando o sangue arterial?
a senhora bebeu de novo? Não. As únicas exceções dos vasos em que passa sangue trocado, ou seja, na artéria pulmonar passa sangue venoso e nas veias pulmonares passa o sangue arterial. São as únicas exceções. E vocês têm que ficar atentos para isso, porque em prova de concurso, eles fazem esse jogo porque sabem perfeitamente que vocês dão anatomia logo no início do curso e depois vocês esquecem. E eu já falei para vocês, se vocês tiverem de comer com farinha, uma disciplina é anatomia e fisiologia. Voltando aqui. Então, veja só. Aqui você já tem o coração real, uma gravura real, em que você tem aqui as veias cavas. Repare que a estrutura dela é diferente do meu desenho. Por aqui, a veia cava superior, aqui a veia cava inferior, recebe o sangue venoso. Vai cair, vamos para cá, que aqui não está aberto. Olha aqui, a veia cava inferior, veia cava superior. Vai cair no átrio direito, atravessa a válvula tricúspide, alcança o ventrículo direito, atravessa a artéria pulmonar e quando ela chega aqui, perceba que ela se bifurca. Por quê, Pro? Porque vocês têm dois pulmões. Então, a artéria pulmonar ela vai uma para o lado esquerdo e outra para o lado direito. Vão para os pulmões, o sangue é trocado e vai retornar aqui, ó, nas veias pulmonares. Essas daqui são duas, ou melhor, são quatro, duas de cada lado, porque são dois pulmões. Vão alcançar o átrio esquerdo, elas estão aqui por trás, estão por dentro, é que a gente não dá para ver por causa da gravura. Chega aqui no átrio esquerdo, atravessa a válvula mitral, chega no ventrículo esquerdo, e aí o que é que vai acontecer? Vai atravessar a aorta e vai percorrer todo o corpo novamente. Por aqui ela vai descer para a parte baixa, por aqui ela vai subir para a parte superior. E é assim que acontece a fisiologia interna do coração. Aqui é para evidenciar e mostrar para vocês como é que acontece claramente, ó, por aqui o sangue venoso, por aqui o sangue arterial, aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo, lado direito só sangue venoso, lado esquerdo só sangue arterial. Aqui você está vendo, ó, pulmão, coração, pequena circulação, pulmão, corpo, grande circulação. E aqui, gente, como vocês sabem que eu sou uma pessoa boa, quando eu morrer, eu vou para o céu. Eu descrevi em gráfico, em esboço, na verdade, não é um gráfico, é um esboço, o percurso interno do coração. Repare, ó, começando do corpo, percorreu todo o corpo, chega ao coração através das veias cavas, das veias cavas chega no átrio direito, atravessa a válvula tricúspide, chega ao ventrículo direito, atravessa a artéria pulmonar, chega até os pulmões, dos pulmões com sangue já limpo, vai através das veias pulmonares, chega até o átrio esquerdo, alcança a válvula mitral, atravessando a mesma, chega ao ventrículo esquerdo, atravessa a aorta e da aorta vai percorrer todo o corpo novamente. Aqui nesse gráfico, existem algumas coisas que eu colocaria. Quem quiser, né, daqui do corpo até a artéria pulmonar, você coloca assim, sangue rico em CO2. Dos pulmões até chegar aqui o corpo, coloca aqui embaixo, sangue rico em oxigênio, para que vocês não se atrapalhem aqui, ok? Bem, diante disso, eu espero que vocês tenham relembrado. Infelizmente, sistema circulatório não é uma coisa que você consiga dar rapidamente, muito menos dessa forma, porque eu pelo menos não consigo. Eu preciso de uma gravura, eu preciso de um quadro, eu preciso de um piloto, eu preciso de alguma coisa dinamizando. Mas eu espero que tenha, assim, relembrado algumas coisas para vocês. Quem tiver alguma dúvida em algum percurso ou até de alguma coisa da aula que o professor deu e que vocês esqueceram, a gente pode, através do Zap, até tirar essa dúvida, ok? Mas aqui a gente começa propriamente a nossa aula de farmacodinâmica, que a gente, inclusive, já citou na sala.
nos slides da primeira ou foi da segunda aula, você vai ter lá falando da farmacodinâmica de uma forma muito rápida. E aqui eu me aprofundei. A farmacodinâmica, ou seja, dinâmica medicamentosa, dinâmica fármaco, envolve a ação de um medicamento no organismo, ou seja, o que é que ele faz? Como é que ele acontece? E a gente já viu na sala que o objetivo da medicação, como tudo que a gente ingere, é atingir a corrente sanguínea. Se o alimento a gente ingere para poder fazer com que ele exerça, para que o seu metabolismo consiga retirar os nutrientes para fortalecer nosso organismo, é o sangue que vai fazer isso. Então, o sangue precisa receber, o sangue precisa estar funcionando de uma forma adequada. E aí você há de convir que para que ele... É como se fosse aquele joguinho de dominó, em que você arma ele todo um atrás do outro e depois lá no começo, no primeiro, você dá um pitoquezinho e um sai batendo no outro e vai derrubando. Então, assim, não adianta eu falar tanto do sangue se o nosso coração não estiver funcionando. É através do impulso cardíaco, é através do batimento cardíaco que ele impulsiona o sangue e o sangue vai sendo carreado, descendo e subindo. Você imagine a importância do coração. É por conta da força exercida por ele, que ele impulsiona o sangue, que ele bate e o sangue aí sai descendo através do coração, chegando até o pulmão, voltando para o corpo, desce até os pés e volta até a cabeça. Então imagine que se ele não tiver com a força suficientemente adequada, ele não vai conseguir, certo? Quais são as etapas da ação medicamentosa? Os medicamentos, quando estão em nosso organismo, eles sofrem 4 formas de ação: absorção, distribuição, metabolização e excreção. É necessário que o medicamento passe por um desses estágios para que cause efeito, pois é a partir da ação que o corpo começa a realizar uma resposta. E a gente em sala falou muito, a resposta medicamentosa, olha a resposta do medicamento, uma resposta positiva, uma resposta negativa. O que é isso? Resposta se eu estou tomando uma medicação para dor de cabeça, cefaleia, automaticamente a minha resposta vai ser o quê? Passar a dor de cabeça. Em algumas situações, ela não passa de imediato, ela diminui. Aí, necessariamente, vocês, às vezes, é necessário ou aumentar a dose, tomar outra medicação. E vocês reparem, quando a gente toma, usando ainda o exemplo do analgésico para cefaleia, você, quando toma uma medicação para dor de cabeça, você toma e alguns minutos depois, você parece que ela não fez efeito. A dor de cabeça aumenta e depois ela vai baixando até para cessar. Isso é o quê? É uma reação inicial. Quando você toma uma injeção, assim que você toca a agulha no tecido, você sente uma dor, mas à medida que você acostuma com a dor, você quase que não sente mais. A dor está ali presente, mas o seu subconsciente, o seu cérebro, já mandou mensagem de alívio. Então, é assim que funciona mais ou menos a medicação. Por isso que ele diz, a partir é necessário que o medicamento passe por um desses estágios, para que você comece a sentir algum tipo de ação. A primeira dela é a absorção. O nome já está dizendo, absorver. Todo fármaco precisa chegar à corrente sanguínea para haver efeito. Nós já falamos isso. E é por meio da ação que esse processo acontece, podendo acontecer através da via oral, cutânea, subcutânea, muscular, respiratória, retal ou outra qualquer via. A forma mais convencional de absorção é a partir do intestino delgado. É a partir do intestino delgado que as absorções começam, inclusive a nossa água, né? A água, a grande parte de nossa água, dos nossos líquidos, é ali no intestino delgado. Por isso que a sua absorção medicamentosa ocorre, a maior parte, ali. Então, veja só, por que a gente está falando sobre as vias? Porque cada via tem uma ação de velocidade, que nós já vimos isso. A via oral, você tem talvez seja a via que tem uma absorção mais demorada do que as outras. Então, vamos supor, a via oral você ingere, vai para o estômago, lá tem uma série de ácidos, vocês sabem disso de anatomia.
é diferente, ela vai ter interferências, então vai demorar de ser absorvida. Muitas, inclusive, as substâncias da medicação vai ser inativada, vai perder seu efeito por conta dos ácidos. Já a via, vamos supor, venosa, aquela que você coloca a agulha na veia, já cai na corrente sanguínea. Então, obviamente, se o objetivo que a gente tem é de que atinja a corrente sanguínea, nessa via não vai ser necessário a absorção, já vai cair onde a gente quer. Então, a absorção já vai ocorrer dali para diante. Mas a primeira absorção, a primeira via que a gente quer atingir, que é o sangue, nessa já pode ser pulada, porque já caiu na corrente sanguínea. E dentre as vias parenterais, é a mais rápida que a gente tem. A distribuição é a mudança do medicamento da circulação sanguínea para o tecido. Distribuir, o que é distribuir? É você pegar e aí sair levando para os locais que você quer. Então, caiu na corrente sanguínea, é o sangue que vai distribuir, que vai levar para cada tecido. Tecido muscular, tecido nervoso, tecido epitelial, ou seja, para todos os tecidos. No processo de distribuição, há a forma livre, quando está apenas o medicamento cursando livremente pelos vasos capilares, e a forma ligada é quando o medicamento está junto a uma proteína transportadora que fará com que o medicamento aumente seu tamanho, impedindo a passagem nos vasos capilares. O que é que ele está dizendo aqui? Imagine que você tem uma substância X, caiu na corrente sanguínea, já vai para o tecido, não é assim, olha o que eu disse, você toma um analgésico, a dor de cabeça não passa logo na hora, não. O que é que vai acontecer? Não são todos os tecidos que vão absorver isso. A nossa corrente sanguínea ela vai distribuir, mas existe um órgão que é assim, depois do coração, é o órgão essencial para que esse medicamento chegue no local adequado, é o nosso cérebro. Ele vai comandar. Só que é o seguinte, existe toda uma logística no nosso organismo para que esse medicamento chegue até aquele tecido que precisa. O que é que vai acontecer? Vai ser ingerido, vai cair na corrente sanguínea e, inicialmente, ela está solta. Não sabe para onde vai. Vem a nossa proteína, que vocês viram em nutrição. Não tem, eu preciso continuar. Que a proteína tem algumas funções básicas, e uma delas é a transportação. Ela vai transportar essa substância, e em algumas situações, os capilares vão impedir que essa substância entre naquele tecido que não precisa. Deu para entender? E aí vem o efeito chave e fechadura. Repare que no desenho você tem algumas vamos fazer de conta que aqui é a chave e aqui é a fechadura. Essa é igual à fechadura, vai entrar certinha. Essa não vai entrar, essa não vai entrar. O que ele está dizendo é que algumas medicações, para dar o efeito positivo, vai encaixar certinho onde tem que encaixar. Essa gravura é só para que vocês tenham uma ideia de como mais ou menos funciona a grosso modo. No chaveiro, se ele não fizer as arranhuras certinha, ela não vai acontecer isso aqui, ó, entrar certinho. Então, toda medicação, para que ela dê um efeito, dê uma resposta positiva, o que é que vai acontecer? Ela precisa encaixar no tecido de forma adequada. E a metabolização? A metabolização, o que é metabolizar? A medicação vai entrar, vai conseguir fazer todo o percurso dela, vai entrar no tecido correto, vai dar sua resposta positiva através daquilo que foi extraída dela. Por quê? Porque toda medicação, depois de extraída aquilo que é essencial para sanar o problema, para dar uma resposta positiva, vai acontecer, o excesso vai ser excretado, vai ser jogado para fora. Quem faz isso, na grande parte, é a urina. Inclusive, a gente disse isso na sala. Só que a gente pode expelir as medicações pelos pulmões, pelas fezes. Olha, você não vai ingerir uma medicação e expelir através dos pulmões, não. Medicações de ação respiratória são os pulmões que vão fazer, de ação gástrica vão pelas fezes, e por aí vai. Pelo suor, saliva e suco biliar, o nosso fígado. Então, veja só, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Às vezes eu tive que acelerar um pouquinho, porque o tempo, apesar daqui ser uma via boa de você dar aula, mas existe um tempo para você fazer essa aula.
Então, espero que vocês tenham gostado. E as dúvidas, vocês me mandam pelo Zap, viu? Ou pelo Zap. Eu prefiro pelo Zap, porque você vai fazendo e eu automaticamente vou mandando áudio para vocês, ok? Beijos.